Super bate-papo! Opa, chegamos aqui para este super bate-papo especial sobre a Copa do Mundo de 1982. A tragédia do Sarriá. E agora o bicho vai pegar, né? Porque nós vamos para o jogo derradeiro contra a Itália. E depois, tudo que foi até a final desta Copa. Aproveite as emoções desse nosso super bate-papo especial. Super bate-papo! E eu estou aqui com o Ricardão e com o Benezão para conversar sobre a Copa de 1982. E para começar, sem mais delongas, eu vou pedir aí pro Ricardão para falar um pouco sobre o clima que estava rolando aí nessa Copa. Quais eram os planos para a nossa seleção antes de acontecer o jogo da tragédia do Sarriá, Ricardão? Como é que estava o ambiente que se esperava da nossa seleção? Era uma das ideias, né, além da França, era pegar a Alemanha, né? Como o chaveamento tira a final Brasil e Argentina, que nós nunca fizemos, né? Outro time que também a gente não tem final, ainda bem. Mas, para mim, o que interessa, falando da nossa chave, Billy, eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande por conta dos dois jogos, Escócia e Nova Zelândia. Pega a Argentina e enfia 3-1, sendo que ele jogou 3-0 quase que o jogo inteiro, né? Meio que desconta a raiva que a gente tinha de 78 e tal, e chega no jogo da Itália com a vantagem do maldito empate. E o empate era do Brasil, é verdade. A gente tinha feito 3-1 na Argentina e a Itália tinha feito 2-1, então o empate entraria o Brasil, né? E a gente não prestou atenção no seguinte, a gente prestou atenção mais na Itália na primeira fase, que foi medíocre, mas a Itália mostrou futebol na segunda fase. Rick, e uma coisa que eu falo, eu acho que o Brasil era mais time que a Itália. Porém, não é assim também, o Brasil perdeu para ninguém. O time da Itália era muito, né? Aliás, todas as vezes que o Brasil jogou com a Itália na final, a Itália tinha grandes times. O Brasil jogou. O Brasil e a Itália fizeram final 70 e 94. E essa Copa tem esse jogo que acabou sendo eliminatório, né? O time da Itália era Zoff no gol. Na final, a partir da semifinal, joga Bergomi de lateral direito, jogou muitos anos na Inter de Milão. A zaga era Gentili e esqueci o nome do zagueiro, que era um livre. Cabrini lateral esquerdo. Cabrini lateral esquerdo. Cireia. O Cireia era o 7, né? Cireia era um líbero muito bom. E aí o meio de campo era Colovati, Cabrini, Colovati, Tardelli, Colovati, Oriali e Tardelli. E aí o ataque era Conte. Então o Antonioni na final ele se machuca. Aliás, eu acho que o jogo do Brasil ele se machuca. Ele não joga. Ele jogou. O Brasil ele joga. Isso. Então, o Antonioni, na final que ele não joga. O Antonioni era o craque da Fiorentina. E ele não joga. Né? Mas a linha era Conte, que jogava no time do Falcão, né? Rossi e Graziani. Olha, Conte, Rossi, Cireia, Cabrini, Zoff, Tardelli, todos eram excelentes jogadores. Assim, estão entre os maiores jogadores da história da Itália. Então não é assim que o Brasil perdeu para qualquer um. Tem uma coisa que a gente tem que destacar, que a Itália contra o Brasil, ela fez vários jogos, mesmo jogos amistosos, em que a Itália é um time grande que não se apequena, não fica na defesa, ela vem para cima. Muitas vezes, então, isso acaba abrindo e a Itália tomando 3, 4 gols do Brasil, mas ela joga para cima do Brasil. Ela é um time que gosta de enfrentar o Brasil, mesmo perdendo, né? Então, era comum você ver amistoso, já na década de 90, que o Brasil ia jogar com a Itália e fazer um jogo melhor com a Itália do que tinha feito com a Espanha, com Portugal, tá? Mas é melhor
entre aspas, porque a Itália ia jogar mesmo, ela não ficava se trancando para perder de 1-0. Tá? É o caso da Argentina, né? Eram as poucas seleções que sempre jogaram contra o Brasil, na verdade, de maneira de igual para igual, né? Que iam para cima e tal. E às vezes também. E por isso, às vezes, se dava mal, né? E às vezes acabava se dando mal. Que muita gente que não sabe fica pensando, mas o Brasil meteu 4-1. Peraí, também lá em 70 foi um jogo, a Itália vinha arrastando os pés de um jogo pesadíssimo com a E a seleção brasileira de 70 era muito acima de qualquer coisa. Aí não dá, né? A seleção brasileira de 70 só tinha um rival que a gente ia clonar ela e fazer jogar contra ela, que era maravilhoso de ver jogar. Claro que podia perder, futebol é assim. Mas eu concordo com você, eu não acho que o que é o complexo de vira-lata e que se justifica muito a derrota do Brasil em 82, porque o Brasil não jogou. Não é bem isso. A gente tem que valorizar também que a Itália jogou pra cacete. Mas, o Rick, tem uma outra visão que o Douglas lembra certamente também muito bem. E na época, muita gente, o Minelli criticou, por exemplo, falou que faltou humildade ao Brasil. Quando o Brasil faz isso, porque a Itália sai na frente, 1-0, né? O Brasil empata. E aí, achou que ia ganhar. Toninho Cerezo. Douglas, fale do Toninho Cerezo. Não, essa era a nossa segunda. Nossa segunda previsão fatídica. Previsão, que era. O Toninho Cerezo sempre costumava dar passes laterais, assim, pegar na lateral e passava para o meio. Quando tinha um atacante uma vez a gente estava assistindo um jogo. Pois é. O jogo do Atlético Mineiro. Do Atlético. E aí o Toninho fez isso. Ele deu um daqueles passos cortando o campo inteiro. Aí o Benê olha para mim e fala: imagina se ele dá um passe desse na Copa e o cara. Secou, né? Mas não deu outra. Meu Deus. Depois eu lembro do seu irmão falando: ô boca desgraçada. Que o negócio. Estava escrito, né? Estava escrito. Mas vamos deixar claro que o Cerezo era um excelente jogador. O Cerezo, o pessoal brincava com o Cerezo, que ele era o maior peladeiro do mundo, né? Porque o Cerezo, ninguém sabia. Depois, com o passar do tempo, ele foi ficando mais disciplinado. Mas você lembra que era uma brincadeira em que posição, afinal de contas, o Cerezo jogava? É isso. E aí... Ele corria. Primeiro que ele corria muito engraçado, né? Ele jogava com meia baixada. Às vezes. Mas era um excelente jogador, né? Só que ele dá um maldito passe. E pior, era uma hora que o jogo estava 1-1, o Brasil podia ir para o intervalo, o jogo empatado, o Cerezo dá aquele passe maldito, e aí o Paulo Rossi vai lá e faz o segundo gol. Né? Aí a gente tem aquela coisa que é o fator do momento, né? Não podia não ter marcado e o passe seria esquecido, assim como o frango do Valdir Pérez não tem significado porque foi 2-1, né? Foi azarado. Então o pessoal joga muito a conta da derrota nesse passe, né? Claro, foi um passe horroroso, foi o 2-1, mas a gente tem que considerar que você tinha um pouco dessa soberba de achar que existe uma crença. Nós tomamos um gol, mas nós vamos empatar e virar, e vamos meter 3-4. Essa é a crítica que foi feita na época. Que faltou, que algumas pessoas disseram que faltou humildade. A hora que o Brasil empatou depois 2-2, aí falavam, devia ter posto o Batista, que era mais defensivo, para segurar o jogo, entendeu? Deviam ter isso. Então, é a história. Vamos dizer que o Brasil fizesse isso, põe um jogador mais defensivo. A Itália vai lá e faz 3-2. Aí ia estar todo mundo dizendo, se o Brasil tivesse... Entendeu? É muito fácil. Até porque o terceiro gol é de um pênalti, o posicionamento do Júnior, né? O posicionamento do Júnior, que era outra coisa que ele gostava de fazer, né? Ele adiantava lá, não marcava o cara direito, aí quando ia... pênalti, juiz! Não, impedimento. Ele pedia impedimento, levantava a mão. Só lembrando, o segundo tempo foi extremamente tenso, jogo tenso, aí sim, o jogo foi realmente muito tenso. O Brasil consegue empatar num golaço do Falcão, um gol que o Falcão puxa toda a marcação e dá uma pancada de pé esquerdo, o Falcão era destro. Isso. O Brasil empata o jogo, e aí, assim, o Brasil empatou e continuou jogando ofensivamente, né? E aí o fatídico lance do escanteio, que o Brasil rebate a bola,
um jogador italiano dá um chute todo errado para dentro da área, o Paulo Rossi está sozinho na cara do Valdir e faz o terceiro gol. Porque o Júnior, a defesa inteira saiu, o Júnior não sai e levanta a mão. Como sempre acontece, o cara que levanta a mão é que está dando condição. Ele está dizendo, sou eu que estou dando condição, sou eu. Agora, e aí o final do jogo é muito tenso, realmente. Aí é triste, porque bastava um gol. Bastava não tomar também. Mas você lembra que um dos últimos lances do jogo, o Oscar cabeceia uma bola, o Zoff pega em cima da linha, e o Sócrates, para engabelar o juiz, comemora o gol. Eu vi o Zoff esteve no Brasil, e ele foi no programa do Jô, e ele contando esse lance. Ele falou que ele buscou a bola, e ele olha e vê o Sócrates com as duas mãos levantadas. E ele falou assim, a primeira coisa que ele fez foi olhar para o chão. Será que eu estou dentro do gol? O Sócrates quase engana ele. Ele falou assim, porque ele pegou a bola, olha, o Sócrates está comemorando. Ele falou que a primeira coisa que ele fez foi olhar para o chão. Não entrou. E ele desesperado. Mas esse jogo, então, os caras falam dos deuses do futebol, né? É um jogo que se tivesse 200 minutos, nós íamos empatar e tomar um gol. Empatar, né? Tem essa história que a gente ia fazer 3-3, os caras fazer 4-4, querem fazer. Os deuses do futebol não estavam afim. Mas eu falo porque, assim, eu perguntei do Valdir Pérez. Algumas pessoas, além de culpar o Cerezo, todo mundo vai culpar todo mundo. Então, Luizinho. O Luizinho. Me lembra uma coisa. Foi você que tem essa memória. Foi nesse jogo que os caras vão pro vestiário e o Zico fala, não, pessoal, tranquilo que no segundo tempo nós vamos ganhar esse jogo. É um lance assim, que a grande... Sabe aquela conversa de vestiário para levantar o time? E a grande conversa é que, não, nós vamos virar. Né? Quer dizer, parecia que não... era perdido mesmo, né? Parecia que estava... O Brasil já tinha virado 2 jogos na Copa, né? Então isso que ia mesmo. Então, me parece que o time não estava preparado para jogar um jogo difícil desse, porque não era um jogo fácil. A Itália era a Itália, né? É um time que joga mal a primeira fase, mas quando que vai para... Porque esse era um jogo mata-mata, né? Esse era um mata-mata. A Itália, desgraçadamente, sabia jogar. E também tem uma outra coisa, Ricardo, que é o seguinte, aí talvez também faltasse, como a gente não tinha, como a gente falou aí no início da nossa conversa, não tinha muitos jogadores jogando fora, entendeu? Talvez faltasse alguém para dizer, os cares ali não são mosca morta, mas aí não, porque a seleção sempre teve observadores. Todo mundo sabia do... Não, mas não falo... Observador é uma coisa, uma outra coisa é jogador falando, um Sócrates falando, um Falcão falando... O Falcão jogava na Itália. Eu sei, é que eu estou falando... como hoje deve ser que você fala, os caras chegam no vestiário, o cara fala do jogador francês, o outro fala do inglês, o outro fala do espanhol, aí e ganha uma certa... Vamos pegar um caso bem interessante, o 7-1, em que o Brasil, quando tomou o terceiro gol, quando tomou o segundo, tinha que ter aprendido. Quando tomou o terceiro, né, da Alemanha, todo jogador velhão, malaco, não teve um desgraçado que caiu e pediu a maca. Porque nessa hora, no que saiu o segundo gol, foi 1-2, cai. Não deixa os alemães, esfria os caras, puxa a perna, sai carregadinho, sabe? Dá aquela, né? Faz aquele escândalo, depois volta. O Miguel. Não, os caras foram para cima, aí tomaram 3, 4, e aí foi o 7-1. Então, assim, mesmo quando os caras se conhecem... Em 6 minutos, 7 minutos, o Brasil tomou 4 gols. Não, mas eu vou falar uma coisa, então, que eu acho que já previa esse problema que o Brasil ia ter. Por quê? Porque uma coisa é você sair daqui em 74, por exemplo, né? E o Zagallo, com tudo aquilo de jogador que ele tinha, falar: vamos jogar contra o Zaire com 8 no meio campo e não sei o que lá. Quer dizer, a pressão da torcida que tem lá, vendo Brasil e Zaire, você está entendendo? Daí você sai em 90 daqui,
Ah, não, joga todo mundo, faz 0-0, 1-0 é goleada. Mesmo 94, que seja. Mas o que você... rola, Agora, eu falava, no Brasil não dá para os técnicos fazerem isso. E eu acho que a seleção foi preparada para jogar, que nem joga lá fora, mas aqui dentro os jogadores sentiram a pressão, pô. Sabe? Sim, eu acho que mas então, no jogo de 82 eu não vi resposta. Eu vi assim, o terceiro gol é um gol muito da vontade que o Falcão tinha. Chega uma hora que você tem a impressão que só o Falcão tá querendo ganhar aquele jogo, né? Uhum. Mas o Brasil desmontou. E sem falar que estava jogando, tanto é que fez 2 gols, né? Mas é aquela coisa que naquele dia tinha um cara que não tinha feito absolutamente nada decente na Copa, estava zerado, um atacante zerado. E ele estava fazendo maldade no futebol, né, também. Tinha sido suspenso, né, que a gente já conversou, do escândalo da loteria, né? E esse cara, o Paulo Rossi, entra naquele dia e enfia 3 gols no Brasil. E depois, jogou, e acaba com o artilheiro da Copa. E daí jogou pra cacete, porque ele vai jogar na final e vai... Então, sabe, o que quando a gente começou a gravar, eu falei isso, que é uma das coisas que eu acho fantástica no futebol, é essa... o quanto o futebol, por mais que a gente fale, é imprevisível, mesmo nesse futebol técnico, burocrático. Porque, olha, você vê um time dominar e chutar e bota a bola no travessão e bola na trave, o outro time vai lá e faz um gol ganha de 1-0. Não, o time, né, o cara, pode acontecer. O futebol é legal, cara. Só para lembrar, a hora que estava 1-0 para a Itália, tem um pênalti, o Gentili segura o Zico pela camisa, rasga a camisa do Zico. Isso. E o senhor Abraham Klein, que na minha opinião era um juiz horroroso, mas depois ainda... No juiz de Israel, ele não tinha tradição de apitar. Mas é um cara que devia ser muito bem articulado politicamente, porque depois que ele parou... Não tem um campeonato que você possa falar, pô, cara... Não, e o pior, o Abraham Klein é o primeiro juiz que eu me lembro de países não importantes de futebol. O Abraham Klein apitou o Brasil e Inglaterra em 70. É o mesmo juiz, né? Um juiz ruim toda a vida. E o Abraham Klein, quando ele parou a carreira, ele virou dirigente de arbitragem da FIFA. Ele devia ser muito bem articulado politicamente. Muito bem articulado mesmo. Né? Mas isso é uma situação interessante, né? Porque nessa busca por culpados, né? Se esquece isso, né? Que você também tem o imprevisível, tem o brilho, claro que tem uma falha do Cerezo, que tem o pênalti que não foi dado, mas eu acho que aí entra uma coisa que eu já vi mais do que uma vez no futebol, principalmente no Brasil, que tem momentos em que a seleção, mesmo superior, ela dá uma desmontada. Mas aí não é só o Brasil, né? A gente fez isso na Copa do Mundo direto. Isso vale para todo mundo. Então, mas eu queria falar a questão do Valdir Pérez, né? Uhum. Na época, eu me lembro que muita gente... Porque o Leão não é convocado em 82. Isso. Ele não foi convocado. E o Tele não gostava do Leão, aí era um problema pessoal mesmo. O Leão estava jogando muito bem no Grêmio, poderia ter sido perfeitamente. Agora, tem um detalhe, né? O Leão não se dava bem com o Sócrates, por exemplo, que era o capitão do time. Eles são brigados da democracia. Não, eles vão brigar depois. O Leão vem para o Corinthians depois. Tá certo. Não, é que o Sócrates falava abertamente que o Leão era traíra. Isso é uma... É só que o Leão era traíra, amigo dirigente, é meio que uma unanimidade no futebol. Agora, inegavelmente, o Leão era um goleiraço. Né? Um dos melhores goleiros que eu vi jogar. Embora eu particularmente gostasse do Valdir Pérez, acho que o Leão era mais goleiro que o Valdir Pérez. Agora, muito interessante que eu vi recentemente uma entrevista com o Leão, e nesse aspecto o Leão foi bastante humilde, que não era coisa muito comum nele, ele sempre foi muito soberbo. Ele falou que é uma grande bobagem, ele falou isso mesmo, dizer que em 82 o Brasil perdeu a Copa porque ele não jogou. E foi isso uma besteira. O Valdir Pérez era um excelente goleiro. E aí ele foi mais longe ainda. Aí também eu acho que ele exagerou. Ele falou assim, na época disseram, não, se o Brasil tivesse um Dassaev, você desculpa, o Valdir era mais goleiro que o Dassaev. Aí eu também já acho que não. Mas de qualquer maneira... Entendeu? Mas eu tendo a concordar com o Leão. Porque assim, você pode criticar o Valdir
pelo frangaço que ele tomou contra a União Soviética, que nem teve consequência que o Brasil ganhou o jogo. Os 3 gols que ele tomou contra a Itália foram 3 lances que não dá para culpá-lo. Não adianta você... Pode colocar o Dassaev lá. Então, aí é que tá. Aí vamos falar, mas um amigo meu dizia, tá, mas na hora do vamos ver, o Zoff faz um milagre. O Valdir não fez nenhum. Né? Então, mas eu acho que... Joga na Itália, o Serginho tá jogando contra o Brasil. Também. O que é, Douglas? O Zoff joga na Itália, estava jogando contra o Brasil. Pô. Mas outra coisa, essa coisa... As pessoas também têm mania muito de crucificar goleiro, né? Copa de 50, o Barbosa vai levar isso a vida inteira. E assim, então, mas ninguém fala que porque o cara chutou, né? Exato. Eu critico o goleiro, mas a verdade é que o cara chutou, não, né? Mas, deixar de chutar. Sabe o problema de Copa do Mundo? Copa do Mundo, todo mundo... Inclusive pessoas que não estão acostumadas com o futebol, todo mundo assiste futebol. Então o cara não está acostumado, ele não entende muito bem o que é, na verdade, um gol, uma falha. O goleiro do Brasil tomou gol, é frango. Se o goleiro adversário toma um frango, não, porque aí o jogador brasileiro é muito bom. Né? E o Valdir não tomou nenhum frango nesse jogo, né? Convenhamos. Agora, o Serginho também não jogou o que se esperava dele. O Serginho é substituído nesse jogo. O Paulo Isidoro entra no lugar dele. Aliás, esse é um jogo que eu não lembrava mais disso. O Brasil, pela situação, ele não mudou, porque podia fazer 2 substituições na época. Ele fez só uma, né? O Brasil fez uma só. A Itália fez 2. Talvez para ganhar mais tempo. Então, mas o Brasil não tenta nada, né? A impressão que tem que chegar no momento que não tinha mais. Sabe aquela que o técnico olha para o banco e todo mundo abaixa a cabeça? Então, uma crítica que se fez ao Tele, eu acho uma baita crítica injusta. Eu me lembro, o cara falou assim, o Tele confiou num time porque todo mundo era amigo dele. Mas peraí, o time que ele confiou não era um time perto de pau. Era um time que tinha Sócrates, Zico, Falcão. Ele confiou num timaço, né? E por acaso... Quem você pode falar que foi prejudicado aí, que foi trocado por um perna de pau? Seria se ele botasse um Zico no banco e não deixar jogar. Claro. Exatamente. Mas não dá para puxar nada disso. Você pega a escalação... Porque depois da Copa, se o Edinho tivesse jogado no lugar do Luizinho, se o Leão tivesse sido convocado... mas aí vem aquela velha história do depois, né? Você vê a história de trás para frente, né? Então, aí entra a questão crucial da famosa frase do Zico, numa entrevista que ele deu para o Placar, uns 2 anos depois da Copa, e aí eu concordo com ele, gênero, número e grau, que a derrota de 82 fez mal para o futebol. Porque a partir daí todo técnico retranqueiro se encheu de razão. O que a gente passou a ouvir? Não adianta jogar bonito, o negócio é ganhar. Então, e os caras falaram como se a Itália tivesse jogado um futebol horroroso. Né? Então, dá a impressão que a Itália ganhou a Copa do Mundo jogando um futebol medíocre. A Itália jogou muito bem contra o Brasil, depois ganha de 2-0 da Polônia, jogando muita bola. E a Itália também deu sorte, né? Aquela coisa de sorte de campeão. Jogando a Polônia, o Boniek, que era o melhor jogador da Polônia, não joga, porque ele estava suspenso. A final contra a Alemanha tinha também um belo time, mas não jogou bem a Copa do Mundo, aquela coisa da Alemanha também. A Alemanha vai aos trancos e barrancos e chega na final. A Alemanha faz um jogo contra a França, que é a semifinal, né? Porque uma semifinal é Itália e Polônia, que a Itália ganhou 2-0 sem problemas. A outra é França e Alemanha, que é um jogo emocionante. A França chegou a fazer 3-1, a Alemanha empatou, o jogo foi para prorrogação. Na verdade, acho que terminou 1-1 tempo regulamentar. A França chega a fazer 3-1 na prorrogação, mas a Alemanha empata. Então, e ganha nos pênaltis. Foi a primeira Copa do Mundo, primeiro jogo de Copa do Mundo que é decidido nos pênaltis, onde a Alemanha ganha da França. A Alemanha tinha um grande goleiro, que era o Schumacher, a Alemanha tinha Rummenigge, a Alemanha tinha Litzbarski, Fischer, era um time muito bom também, né? Stilich, que era um grande zagueiro. Só que a Alemanha chega, você vê o jogo Itália-Alemanha, o primeiro tempo é bem equilibrado, é 0-0. O segundo tempo a Alemanha claramente está sem perna. E a Itália passeou em campo. Né? O segundo tempo, claramente, a Alemanha estava sem condição física. Né? A Alemanha, inclusive, ataca mais do que a Itália no primeiro tempo,
eu vi depois os alemães dizerem isso. A ideia da Alemanha era ganhar o jogo no primeiro tempo. Era fazer um gol e depois recuar. Porque eles sabiam que eles não iam ter perna. Não deu certo, aí a Itália ganha 3-1. E sem um dos grandes craques da Itália, além do Paulo Rossi, que era o Antonioni, que era o jogador que jogava na Fiorentina, que era um excelente jogador, mas não joga, eu acho que por contusão ele não joga a final. Brando, aí a gente cria o futebol de resultado, a gente tem que pensar no seguinte: a gente veio de um futebol campeão, tá? Pega o que 74 poderia se considerar até quase uma entre-safra. Na verdade, eu acho que tem alguma incompetência técnica. E claro, e do outro lado também tem uma competência, porque, de novo, né, o Brasil pega a Holanda e perde para a Holanda, né, que era o grande time. Né? Em 78 a gente saiu iludido, porque nós realmente tínhamos uma seleção para chegar na final. Mas em 78 eu ponho muito a culpa no Cláudio Coutinho. Sim. Eu acho um absurdo não convocar jogadores como o Falcão, por exemplo. Isso. Né? Não, mas tem muito fator, mas existe um fator que tinha aquele ranço das inovações, muito mais em termos de nome do que, né, técnicas, o que a gente conversou, do overlap. Então, quando chega em 2002, para todos os efeitos, tanto é a seleção que hoje é considerada ainda uma das melhores seleções que jogou. 82, né? Você falou 2002. 82. Que jogou, e é verdade que jogava bem mesmo, jogou mal não, desculpa. Não ganhou o jogo contra a Itália, jogou menos que podia, mas a Itália também jogou muito, né? Foi campeã, essa é a verdade. Então, a gente tem um balanço que você chega no seguinte: olha, jogos altamente técnicos e cheio de craques não estão dando resultado. O Brasil, depois de 70, né, naquela coisa que toda a Copa do Mundo o Brasil tinha que ganhar, né? É impossível a gente perder. Então, começa a ideia cada vez maior. Nós começamos com dois problemas no futebol. Um é esse aspecto de futebol de resultado, né, muito mais retranqueiro, né, aquela coisa que a gente já conversou, né? A Itália, com pouquíssimos gols, lógico, aí no Brasil é outra história, mas na primeira fase não jogou nada, né? Fez 2 gols só. Hoje você tem um futebol, um formato que permite aquela coisa de vencedores. Aliás, esses pensadores emergem muito depois de 82, né? Isso. Lembra aquela coisa que a gente tinha uma raiva danada, que o técnico falava que o gol vai sair naturalmente? Isso, O gol vai sair naturalmente. Né? Mas o que eu ia falar é isso, eles emergem até 90, né? Até 90. Aí 90 que deu uma arrefecida, mas ficaram uns 10 mas anos falando. Mas a gente tem um fracasso 86, né? E no 90 são duas Copas. O 90 é mais ridículo, né? Mais ridículo. 90 foi aquele técnico Lazzaroni, que era um Cláudio Coutinho piorado, né? Isso. Então, era da escola, né? Mas ele era piorado. Aí nós começamos a trazer uns retranqueiros. E vamos falar a verdade, que em 94, essa mentalidade acaba até dando certo, porque é uma Copa que a final é horrorosa, decidir final nos pênaltis. Jogo difícil nosso, nós tivemos um jogo contra a Holanda. Holanda, que é aquele gol do branco, né? Que era um jogo que estava fácil, o Brasil bobeou, deixou a Holanda empatar, né? Então, eu falo, a Holanda, eu tiro um pouquinho da Bélgica, a Holanda, são os times que servem para tirar a gente da Copa nessa fase, né? Você sabe que a Holanda é um dos poucos países, é uma das poucas seleções que o Brasil tem retrospecto negativo, né? Tem. Eu não me lembro se é a Noruega ou a Dinamarca, que também Dinamarca. Tem uma Dinamarca, né? Também jogou 3 vezes, jogou menos de vezes. Né? Mas então, e aí a gente entra, e dá certo, né? Porque, vamos falar a verdade, quando cheguei em 94, a gente tem uma seleção que até tinha um jogador, né? O Romário, mas uma seleção que faz jogos chatos, né? Jogos que eram emocionantes porque custava para ganhar, né? Então, por exemplo, o jogo contra os Estados Unidos não chutou, mas foi 1-0, de repente os caras acertam, né? Podiam ter tirado o Brasil, né? Eram jogos chatos. Se eu não me engano, eu não me lembro mais, mas teve um jogo do Brasil anterior que nós ganhamos, 90,
Não, é assim, 94, Rick, a seleção não corria risco. Não corria risco. Né? Você pega, e tem uma coisa também. Isso é uma coisa que eu e o Douglas a gente tinha falado há um tempo. Antes de jogar contra o Brasil, todo mundo fala: não, nós vamos jogar de igual para igual com o Brasil. Chega na hora do jogo, os caras amarelo, né? A Copa 94, Brasil e Suécia, a Suécia que jogava futebol ofensivo, quando chega na semifinal, puta de um jogo covarde, os caras ficaram o tempo todo na defesa. É impressionante como os caras amarelam na hora de jogar com o Brasil. Então, voltando nessa coisa, a gente passa a ter um futebol mais retranqueiro, mais de resultado. Né? Um futebol que, tecnicamente, ele é mais exigente, né? Vai ser... O que eu falo, do tipo Barcelona, que é aquele futebol de treino. Claro, o Barcelona, além do treino, o Barcelona clássico tinha jogadores excepcionais. Claro. Mas... E nós inauguramos uma coisa que, a partir de 82, vira uma realidade e que vai ser mudada, que nós começamos a exportar pé de obra, né? Exportar jogador. Então, os nossos grandes jogadores começam a se deslocar. Ainda nessa fase, eram jogadores que já estavam conhecidos, já tinham status de craque, né? Já estavam estabelecidos como craque, e o Sócrates vai embora, o Zico vai... Né? E é interessante, a gente estava falando do futebol italiano, tal, que veja como o campeonato italiano, que era muito forte, mas ele era mais variado. Né? Porque quando você vê, os nossos grandes caras, o cara não vai para Roma, para Inter, né? Vai para o próprio... A própria Roma que o Falcão foi jogar não era exatamente um time. Mas o Maradona joga no Napoli, né? Fiorentina. O Zico foi para Udinese. O Júnior foi para o Torino. Quando você compara, por exemplo, hoje com... Hoje não, hoje é o inglês que é o campeonato. Você pegava o campeonato espanhol, você tinha 2 times e meio. Né? Barcelona, Real Madrid e o meio era o Atlético de Madrid. Né? Não, na década de 80 os bascos eram fortes. Não, então, mas você vai, o Bebeto foi jogar lá, tal. Então você vai vendo assim que jogadores que alcançavam o status de craque no Brasil iam, e nós exportamos muito jogadores de ataque. Tanto é que quando entra aquela coisa da bola de ouro, nós cansamos de ganhar prêmio com esses jogadores. Né? E de repente começa a piorar a coisa, porque ocorre o quê? Você já não tem mais a identificação da torcida com aqueles jogadores, porque eles vão, né, convocam. Lembra que nós temos seleções que foram montadas só com jogadores de fora, né? Isso. E aí, nem joga no Brasil, né? Nem joga no Brasil. Então, e aí vai piorar. Vai piorar o quê? Além desse futebol de resultados, futebol extremamente Nutella, né? Tudo encostou, o cara cai, faz aquele drama todo, não pode driblar o jogador, porque se der um chapéu no jogador, ele vai parecer que ele está sendo humilhado. É isso. Nós vamos chegar num ponto, eu falo, nós vamos chegar num ponto que o time vai fazer gol e o cara que fez gol vai lá e pede desculpa. Sabe? Não pode comemorar, tem que pedir desculpa para quem tomou o gol, porque do jeito que está, os caras são tudo bibelô, não pode encostar. E aí acontece o quê? Nós começamos a mandar jogadores muito cedo. O Brasil virou um grande exportador de futebol, com moleque jogando no mundo inteiro. O moleque jogava... Eu tive um aluno, para você entender a coisa louca, o cara batia a bola, era boleiro, tá? Moleque bom de bola, não era craque, bom de bola. Você está num campeonato de colégio, o cara... Quando ele terminou o ensino médio, entrou na faculdade, convidaram ele para jogar bola na Alemanha. Ele foi jogar na Série B da Alemanha. Depois voltou para cá, ele teve um problema de coração lá, voltou para cá, foi jogar no São Bento, Rio Grande do Sul. Hoje é dono de restaurante e tal. Então, saía brasileiro para jogar em qualquer time. Então, você espalhava mas brasileiro para pior. Quer dizer, você vê como aí a mediocridade dos nossos dirigentes. O Brasil perde jogador para a Bulgária, para a Coreia. Isso. Ia jogar em qualquer lugar. Aí você fala, não, a Itália, a Espanha, a Inglaterra. Pô, mas qual é a justificativa de perder jogador para a Ucrânia, para a Bulgária e para a Coreia? Né? É o mesmo campeonato grego e o turco. E aí é um barato, que tem até um filme que passa que é um time pequeno, né, acho que na Inglaterra, tal, e que tinha um jogador brasileiro. Então o cara, o nosso jogador brasileiro, sabe? Como se fosse... E aí começa a matar isso. Isso piora muito, porque se por um lado a gente já não tem mais jogador jogando aqui, hoje nós não exportamos jogador de ataque.
Hoje, se você pegar jogadores de ataque brasileiro com destaque, é pouco, perto do que já foi. Nós começamos a exportar, nós temos muito mais jogador de meio de campo e defesa, e os moleques saem daqui sem jogar no Brasil. Ou num quarto de concentração. Uma coisa que o Mas... Casagrande falou esses dias, que na verdade ele não deu nome aos bois, mas é isso mesmo. É a falta de personalidade dos jogadores. Porque uma coisa, claro, o time entra em campo, tem todos os treinos e tal, mas o futebol tem que ter improviso. Né? Aí você vê um jogo chato, que todo mundo respeita a posição, os jogadores cumprem as suas funções, mas ninguém tem capacidade de ousadia. Né? Eu acho que a derrota de 82, eu acho que não é a única, mas ela contribuiu muito para isso. Ela vai ser um dos gatilhos para isso. Talvez, mesmo o Brasil sendo campeão, pode ser que acontecesse isso. Ninguém está falando 82 foi isso. Mas você começa a perceber mudanças. Uma das mudanças, para mim, a pior mudança é o time retranqueiro de resultado. Mas aí também tem uma outra coisa que é essa evolução do marketing dentro do futebol, né? Isso. Porque uma coisa assim é o seguinte, é como você falou, não é? Não importa se meu time foi 0-0 ou 1-0, mas, por exemplo, se eu protagonizar 3 ou 4 jogadas, né? Sabe lá no meio do campo, jogando para trás. Mas se eu matar ela no peito, né, fizer 2 bolinhas, eu apareço 850 vezes na TV, entendeu? Né? E eu percebi muito isso do Neymar, com aquele negócio de se jogar, não sei o que lá, aí ele levantava, ele tentava 3 ou 4 dribles. Por quê? Porque aí na hora que você vai fazer a edição, né? Como é que foi? Aí você mostra, ele deu 3 dribles, ele deu não sei o que lá, ele fez 1 gol, digamos, né? Mas aí passa 50 vezes o gol que foi feito. Então esse tipo de marketing, que aliás a gente pode ver isso na política, se você assistir aí, o cara vai lá, faz um discurso, não tem ninguém, ele faz um discurso, ele xinga fulano, ele não sei o que lá, depois aí vai lá na rede social dele, fulano detona Beltrano, né? E aí fulano, né? O outro não tá nem... E aí aparece ele falando, aparece ele não sei o que lá, parece que ele tá no meio de uma, né, de uma contenda, não sei o que lá, né? Então isso eu vejo também no futebol, você entendeu? Vejo muita coisa feita para depois eu acho que você tem razão. Mas, assim, tem também um discurso que eu não gosto, que é o discurso saudosista. Antigamente, o jogador tinha amor à pátria, amor à camisa. Bom, primeiro, eu sou da opinião que o que você tem que exigir do jogador de futebol é profissionalismo. Entendeu? Eu odeio essa frescura de amor à camisa. Amor à camisa significa o seguinte, o time te paga o seu salário, você entra lá e joga a bola. Você faz o máximo que você pode. Né? Se você não quer jogar na seleção, se a seleção não te interessa, você fala, eu não quero jogar na seleção. É isso. Eu acho que eu sou a favor das coisas assim, em pratos limpos, por assim dizer. Hoje, realmente, é marketing demais, né? É muita palhaçada no futebol. E aí, esse jogador é tudo cheio de mimimi. É que o Ricardo falou. Se o cara dá uma declaração, olha, nós vamos entrar lá, o time ficou muito chocado. Se o cara dá um chapéu, nossa, ele deu um chapéu. É muita frescura no futebol, né? Existe mas virou uma coisa, que tem uma frase que no futebol americano, que eles falam o seguinte, a defesa é quem ganha jogo, mas quem vende ingresso é o ataque. Né? O futebol americano tem aquelas contagens malucas, tal, então fica 30 e tanto, né? Um ponto vale 6 lá, um gol vale 6 pontos. Outra coisa que eles falam, né? Que esses negócios de contar de 1 em 1 não dá emoção. Tem que ser a Copa de 94, a Copa 94, ela foi nos Estados Unidos e o pessoal ficou meio desiludido com a Copa. Os porque era pouco gol, né? Assim, a final foi decidida desse jeito, quer dizer, o jogo foi 0-0, não saiu gol nenhum, né? Então foi considerado um esporte pouco interessante. Mas é uma coisa curiosa, que o futebol cresceu muito nos Estados Unidos. Isso. E tem uma coisa muito louca, que os conservadores norte-americanos, aquela direita nacionalista, eles odeiam o futebol, eles fazem campanha contra o futebol.
Porque eles acham que o futebol é coisa de estrangeiro, entendeu? Bom, não é americano o suficiente. A média de público no futebol, no soccer, vamos falar futebol americano, no soccer lá, a média de público é maior do que a média de público do Campeonato Brasileiro. Até aí a Austrália também né? Mas aí é incompetência nossa, né? Vamos falar. Nossa, mas o futebol, o soccer lá, ele passou o beisebol. Passou o beisebol. E porque é muito latino. É verdade. Então, porque você entre os jovens, principalmente. O jovem latino, nos Estados Unidos tem uma outra coisa. O jovem latino, ou latino, não quer dizer que, por exemplo, você pegava o Arizona, por exemplo, 70% da população é de origem latina, né? Claro, o Arizona foi roubado do México, a gente entende isso, mataram os índios. Então, o jovem latino ele se identifica mais com o futebol soccer do que o futebol americano. Tinha alguma identificação com o beisebol, mas era mais de um ou do outro país ali, Honduras, Venezuela. Tá? E mesmo assim é pouco jogo, tá? Mas eles têm uma abordagem, você fala os conservadores, por exemplo, americanos, eles associam o futebol a uma coisa gay. É muito comum, verdade. Porque, como durante muito tempo foi um esporte, principalmente praticado por mulheres, né, nos Estados Unidos. E o futebol feminino nos Estados Unidos é muito forte. É praticado, é muito comum nas escolas se jogar um misto. Até 15 anos é misto. Inclusive. É misto. Então tem uma outra pegada. Mas e eles têm uma capacidade de organização que eles sabem tirar dinheiro até de campeonato de pular corda. Né? Você sabe que. Campeonato de comer cachorro-quente. Cachorro-quente, né? Mas tem essa. Então, pegando essa ideia da defesa ganha o jogo, né, e o ataque vende ingresso, é isso mesmo. Vamos pegar esse jogo da Itália. Se a nossa defesa funcionasse, a gente não perdia o jogo, concorda? Mas o ataque teria vendido o ingresso, porque ninguém ia ver os jogadores de defesa jogar. Eles queriam ver o Zico, o Sócrates, o Falcão fazendo gol. Né? Mas, então, nesse sentido, sem culpar fulano ou ciclano, tem essa coisa de estrutura. E nós passamos a ter um futebol em que nós só temos... a consequência desse futebol de resultado é que nós esquecemos quem vende o ingresso. Porque você passa a ter futebol de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Quer dizer, o gol vira um detalhe. Né? Como diria o Fábio Parreira. E se você assistir o jogo hoje, ele se limita de intermediária a intermediária no máximo, em boa parte do futebol. Começa da sua intermediária, chega até o meio de campo, perde, do meio de campo a intermediária do outro time e volta. E fica. Então, você tem pouquíssimos. Hoje, né, você pega o jogo da Espanha, que estava com 70%, então você vê o número de vezes que eles chutaram em gol. Né? O time domina, ele não chuta. Então vira um detalhe realmente. Não, domina o jogo, não toma gol, mas não faz, ou faz 1-0. Né? Então, isso é mundial, não é o Brasil, mas o Brasil, que sempre foi um time, uma seleção criativa, né? Ela passa a ser muito mais disciplinada nesse sentido. Então, o que o Casagrande falou, né? Vira um futebol burocrático, todo mundo faz aquilo que o professor mandou, né, o projeto lá, e não cria. Né? Não tem. Agora, não está vendendo ingresso mais. Né? Então, agora, esse é um belo, vamos dizer, um belo pensamento sobre a Copa de 82, né? O legado de 82. Benê, para terminar, o que você teria aí? O Ricardo fez um resumo e umas considerações que são interessantes. O que é que você colocaria aí como o legado? Então, eu acho que o legado de 82 exatamente é o fortalecimento da mediocridade, né? E é engraçado, é aquilo que eu já falei, o Tele era um técnico, tido como um técnico defensivista, aí ele vai ser acusado de ser ofensivo demais. É curioso, é curiosa essa mudança do Tele Santana. E o Tele porque o Tele dirigiu o Brasil em 2 Copas, não vamos esquecer. Ele volta em 86, que o Brasil perde para a França nos pênaltis, e aí ele vai demorar até a década de 90 para retomar a ideia de um técnico vencedor, porque ele ficou com a fama de técnico pé frio, derrotado, com os títulos do São Paulo. Aí realmente o Tele é hoje tido como um dos grandes vencedores do futebol brasileiro.
Então, infelizmente, não precisava ser isso. Mas o legado que deixa para o futebol é o legado da mediocridade, associado à incompetência e à venalidade dos nossos dirigentes, que fizeram de tudo também para avacalhar o futebol brasileiro, mais ainda, né? Porque antigamente os dirigentes eram apenas incompetentes, eram amadores que dirigiam o futebol profissional. Hoje nós temos dirigentes que são, na verdade, bandidos, né? São mercenários, são os caras que, na verdade, além da incompetência, eles são pessoas também que são indivíduos que, vamos dizer assim, eles se apropriam de maneira indébita de coisas que não é dele. É ladrão mesmo, né? Então esse é o legado do futebol brasileiro. E qual que é a consequência? Que o Ricardo lembrou bem. Hoje nós temos jovens, eu não estou querendo ser pessimista, mas sendo, né? O fato de ter jovem que não torce para time brasileiro, que torce para o Barcelona, para o Real, para o Chelsea, para o Manchester, entendeu? E isso isso é muito triste. Mas, como nós estamos falando aqui de legado, eu acho que é interessante mostrar uma visão lá do exterior sobre o legado dessa seleção. Vem aí de um site, né, produzido pela WordPress, é o SEB Football, né, que é o baú do futebol, que inclusive diz o seguinte, que a seleção de 82 é sem dúvida o time que melhor representa o futebol arte, né? E eles fizeram esse vídeo que nós vamos mostrar aqui e que de fato orgulha muito a gente de assistir, principalmente vindo de pessoas que não são brasileiras, não têm essa afinidade, digamos, com a seleção brasileira, mas que adoram o futebol arte.
Renê, para terminar, o que você teria aí? O Ricardo fez um resumo e umas considerações que são interessantes. O que é que você colocaria aí como o legado? Então, eu acho que o legado de 82 exatamente é o fortalecimento da mediocridade, né? E é engraçado, é aquilo que eu já falei, o Tele era um técnico, tido como um técnico defensivista, aí ele vai ser acusado de ser ofensivo demais. É curioso, é curiosa essa mudança do Tele Santana. E o Tele porque o Tele dirigiu o Brasil em 2 Copas, não vamos esquecer. Ele volta em 86, que o Brasil perde para a França nos pênaltis, e aí ele vai demorar até a década de 90 para retomar a ideia de um técnico vencedor, porque ele ficou com a fama de técnico pé frio, derrotado, com os títulos do São Paulo. Aí realmente o Tele é hoje tido como um dos grandes vencedores do futebol brasileiro. Então, infelizmente, não precisava ser isso, mas o legado que deixa para o futebol é o legado da mediocridade, associado à incompetência e à venalidade dos nossos dirigentes, que fizeram de tudo também para avacalhar o futebol brasileiro, mais ainda, né? Porque antigamente os dirigentes eram apenas incompetentes, eram amadores que dirigiam o futebol profissional. Hoje nós temos dirigentes que são, na verdade, bandidos, né? São mercenários, são os caras que, além da incompetência, eles são pessoas também que são indivíduos que, vamos dizer assim, eles se apropriam de maneira indébita de coisas que não é dele. É ladrão mesmo, né? Então esse é o legado do futebol brasileiro. E qual que é a consequência? Que o Ricardo lembrou bem. Hoje nós temos jovens, eu não estou querendo ser pessimista, mas sendo, né? O fato de ter jovem que não torce para time brasileiro, que torce para o Barcelona, para o Real, para o Chelsea, para o Manchester, entendeu? E isso isso é muito triste, na verdade. E aí os caras querem que hoje as pessoas tenham em relação à seleção a mesma afinidade que tinha há 30, 40 anos atrás, e não tem, entendeu? Porque a seleção, a CBF criou a seleção brasileira como se fosse um produto à parte do futebol do Brasil, e isso está provando que não dá certo. É isso aí. Eu quero então terminar esse super bate-papo aí, deixando a gente com os melhores lances de Brasil e Itália, que foi aí conhecido como a tragédia do Sarriá, mas confesso que preferia perder a Copa de 90, como perdi em 82, a Copa de 98, como perdi em 82, né? A Copa de 2006, como perdi em 82, né? A Copa de 2010, como perdi em 82, porque muita gente fala, o Zagallo é o maior ganhador, mas ele também é o maior perdedor de Copas, não esqueçam disso, né? Fica aí então a nossa seleção dando um show e fechando as cortinas do futebol arte, infelizmente, mas vale a pena para todo mundo lembrar destes bons momentos. Quero agradecer todo mundo, obrigado, valeu!
Tá legal, tá legal, tá legal. Falamos aí tudo sobre a fase inicial da Copa do Mundo 1982. Acesse do nosso canal para ver o nosso super bate-papo sobre Brasil e Itália e tudo o que aconteceu até a final entre Alemanha e Itália. E também o que já falamos sobre as eliminatórias. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então curta esse vídeo e compartilhe. Obrigado. Super bate-papo.